E aí, nação? O Santos conseguiu fugir do rebaixamento, mas a grande notícia da noite não foi a permanência, e sim a revelação chocante de Neymar. O craque, que é uma das figuras mais fortes e polêmicas do futebol mundial, confessou que o jogo contra o Flamengo no Maracanã foi o estopim de uma crise emocional. Ele disse que o emocional foi pro zero e que precisou pedir ajuda psicológica. A pancadaria do rubro-negro foi tão intensa que ele não aguentou. A gente vai mergulhar nos bastidores desse jogo de 3-2, entender as pancadas que ele sofreu e o que essa revelação inédita diz sobre a intensidade do nosso time. Já se inscreve no canal e deixa seu like porque o Flamengo é tão forte que obriga o maior craque do Brasil a buscar terapia. Neymar é conhecido por ser casca grossa, por aguentar a pressão, mas ele revelou que o jogo contra o Flamengo em 9 de novembro foi o seu limite. A confissão de sofrimento. Confesso que foi a primeira vez que eu pedi ajuda psicológica, que meu emocional foi pro zero e que eu não tinha mais forças para me reerguer sozinho. Isso é uma confissão fortíssima. Uma atleta querida com milhões de pessoas, com a mídia global e com críticas diárias, precisou de ajuda depois de enfrentar o nosso time. A culpa do Flamengo. Por que ele culpou o Flamengo? Depois do jogo contra o Flamengo, exageraram nas pancadas. Quando é comigo, sempre passam do limite. A intensidade do nosso time, a pressão do Maracanã e a marcação sufocante levaram o Neymar ao limite físico e mental. O Flamengo é tão implacável que forçou o camisa 10 do Santos a bater o ponto no terapeuta. O rubro-negro venceu o jogo e, de quebra, venceu o emocional do craque. Vamos reviver aquele 3-2 no Maracanã e entender o que fez Neymar chegar ao emocional zero. O placar e os marcadores. O Flamengo venceu com gols de Bruno Henrique, Carrascal e Léo Pereira. Mas o que importa foi o que aconteceu com Neymar. Ele foi titular, mas teve uma atuação apagada. O time do Felipe Luiz conseguiu anular o principal jogador do Santos. A revolta dupla. Contra a arbitragem, Neymar passou o jogo reclamando e revoltado com a arbitragem, sentindo que o limite das faltas contra ele havia sido ultrapassado. Contra o próprio time, ele também reclamou muito com os companheiros, mostrando a frustração de não conseguir criar e ser dominado pelo Flamengo. O ato final, quando foi substituído, ele não gostou da decisão, mostrando total insatisfação e foi direto para o vestiário, nem sequer sentou no banco. Aquele jogo não foi só uma derrota, foi uma humilhação que culminou com a frustração total do craque. A intensidade do Flamengo o fez desistir do jogo antes do apito final. Se o Flamengo causou um trauma no Neymar, a superação dele veio no sacrifício. Contra o Cruzeiro, Neymar conseguiu fugir do rebaixamento, jogando no sacrifício e provando que é forte. Essa força, porém, nasceu da necessidade de se reerguer após o golpe sofrido no Maracanã. O recado do Flamengo, por outro lado, nem tem tempo para pensar em Neymar e nas pancadas. A máquina de títulos segue ligada. Enquanto Neymar estava na terapia, o Flamengo estava fechando a temporada com um recorde histórico de saldo de gols, mais 51. Nesta quarta-feira, 10, o time já enfrenta o Cruz Azul mexicano pelo Intercontinental. O foco é total. O Flamengo é tão dominante que nem sequer percebeu o dano psicológico que causou no maior craque do futebol brasileiro. A missão agora é transferir essa intensidade traumática para o Cruz Azul. Neymar reclamou que sempre passam do limite nas pancadas contra ele e ele se revoltou com a arbitragem durante o jogo. Isso abre um debate crucial. A culpa foi do juiz ou a marcação do Flamengo foi apenas implacável? Os zagueiros e volantes do Flamengo executaram um plano claro de Felipe Luiz: não dar espaço, pressionar a saída e usar a falta tática no limite do regulamento. O árbitro pode ter sido permissivo, permitindo um jogo mais físico, o que favoreceu a intensidade do Flamengo e a marcação de homens como Eric Pulgar e Léo Pereira, que não dão moleza. A frustração de Neymar pode ter sido resultado não de uma arbitragem ruim, mas de uma marcação simplesmente perfeita dentro do que o juiz permitiu. O Flamengo não só venceu o jogo, mas também o psicológico do Neymar. A intensidade da nossa marcação e a pressão no Maracanã são insuperáveis, até mesmo para um craque mundial. Essa é a mentalidade que o Flamengo precisa levar para o Catar. É a prova de que a força física e mental do nosso elenco é capaz de anular qualquer estrela adversária. Eu quero saber de você. O Neymar está exagerando ou o Flamengo realmente passou do limite na pancadaria? E o que você acha dessa revelação sobre a ajuda psicológica?
Comenta aqui. E se a gente estava falando sobre a grandeza do Flamengo no Brasil, quebrando o recorde de mais 51 no saldo de gols, essa glória foi completamente ignorada na hora do reconhecimento individual. A polêmica do dia é a seleção Bola de Prata do Brasileiro 2025. O Flamengo, que foi ENA campeão, dono do melhor ataque e da melhor defesa, emplacou apenas 3 jogadores no time ideal. Isso é um escândalo. Como o time mais dominante do país pode ficar atrás do Cruzeiro, que teve 4 representantes na seleção? Isso é um absurdo ou a prova de que nosso título foi puramente coletivo e esnobou o brilho individual? A revolta está instalada na Gávea e agora vamos analisar quem foi o maior roubado dessa lista e quem merece um pedido de desculpas da ESPN. O Flamengo foi um campeão avassalador, 79 pontos, invicto em casa e o maior saldo de gols da história na era dos pontos corridos. Mas quando a ESPN soltou a seleção do Bola de Prata, o título pareceu ter sido coletivo demais. Os únicos justiçados. Apenas 3 nomes representaram a máquina rubro-negra. Arrascaeta, craque do Brasileirão e indiscutível. Pedro, merecido, artilheiro e decisivo. Léo Pereira, o zagueiro que virou monstro e conquistou a vaga. O absurdo Flamengo ficou atrás do Cruzeiro, que teve 4 representantes na seleção. Esse é um time que terminou no meio da tabela, tem mais jogadores na seleção do que o campeão que quebrou recordes. Isso prova que o prêmio valorizou mais o brilho individual em times que superaram expectativas do que a consistência de ferro do campeão. Onde está o reconhecimento da defesa menos vazada? Vamos agora à lista dos esnobados, dos jogadores que foram fundamentais para a quebra de recordes e que foram ignorados pela premiação. 1. Felipe Luiz e Léo Ortiz. Se a defesa do Flamengo foi a melhor, como a seleção não tem o outro zagueiro titular, o Léo Ortiz, e como o técnico não foi Felipe Luiz, que montou essa máquina, a premiação preferiu Rafael Guanais, do Mirassol. Merecido, mas o campeão não deveria ser o técnico? O esquecido da volância. Onde está Eric Pulgar? O chileno foi a âncora do meio-campo, o filtro defensivo que permitiu Arrascaeta e De La Cruz brilharem. Ele foi o motor que fez o time não sofrer gols, mas foi ignorado por Lucas Romero, do Cruzeiro. O caso Fabrício Bruno. O prêmio colocou Fabrício Bruno, do Cruzeiro, na seleção, enquanto o Fabrício Bruno, do Flamengo, que foi impecável e campeão, ficou de fora. Brincadeira à parte, a confusão de nomes só reforça a estranheza da escolha de zagueiros. 4. Alexandro e Varela, os laterais do Flamengo que foram peças importantíssimas na construção ofensiva e defensiva, foram totalmente esquecidos em detrimento de Paulo Henrique, do Vasco, e Reinaldo, do Mirassol. Isso é a prova de que a escolha de luxo do Flamengo não agrada quem vota. Apesar da revolta, o Flamengo não saiu de mãos abanando e garantiu 2 prêmios de peso, que não deixam dúvidas sobre o brilho de suas estrelas. Craque do Brasileirão, Arrascaeta. Claro, o uruguai foi a mente criativa, a referência de talento e a alma do time. Prêmio indiscutível. Gol mais bonito? Pedro, o artilheiro, mesmo lesionado, garantiu o prêmio de gol mais plástico do campeonato. Esses prêmios individuais de Arrascaeta e Pedro são a prova de que se o Flamengo não dominou a seleção por ter força no conjunto, pelo menos dominou nos talentos que decidem partidas. O problema é o meio-campo e a defesa, que foram os pilares do recorde de saldo de gols. A seleção Bola de Prata de 2025 é polêmica, estranha, mas serve para uma coisa: mostrar que o prêmio individual nem sempre reflete a força de um time campeão. O Flamengo, com apenas 3 nomes, provou que o seu maior prêmio é o ENA Campeonato e o recorde de saldo de mais 51. A verdadeira seleção está no campo de jogo, não na lista. Eu quero saber de você, qual jogador do Flamengo você acha que foi o maior roubado nessa seleção Bola de Prata? E o Cruzeiro merecia ter 4 representantes? Comenta aqui!